Olá pessoal, Câmara Aberta de hoje fala sobre um método que pode melhorar a qualidade de vida de quem é obeso, a cirurgia bariátrica. A gente explica que procedimento é esse, em que casos ela pode ser feita e os cuidados antes e depois da operação. Quem nos esclarece o assunto é o médico Augusto Almeida. O Câmara Aberta está começando. Você de casa acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutor Augusto, também muito bom tê-lo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na TV Câmara e estou aqui pronto para a gente esclarecer esse assunto que às vezes se torna um pouco polêmico, mas que na verdade não é. A cirurgia bariátrica, para que vocês saibam, ela não é nada novo, ela apenas foi sendo aprimorada com o passar do tempo. Mas a cirurgia bariátrica ela começou a ser realizada no início dos anos 50. Então, Chama ela já também é cirurgia da sexagenária. obesidade, é isso, doutor? Eu tenho aqui 3 nomes, gastroplastia, cirurgia da obesidade e a cirurgia bariátrica. É a mesma técnica? Estamos falando da mesma coisa? Estamos falando do mesmo assunto. Quando se diz são formas diferentes de se expressar, mas no final das contas a gente vai explicar o que é a cirurgia bariátrica. Eu acho que a cirurgia bariátrica ela se enquadra melhor. A gastroplastia é o resumo, mas a gastroplastia dá para entender que a cirurgia vai estar somente no estômago. E, na verdade, a cirurgia, na maioria das vezes, ela mexe no estômago, mexe no intestino. E a cirurgia da obesidade é o termo mais genérico de ser usado e é o que talvez a população entenda melhor. Que técnica é essa, doutor? Tem como a gente resumir? É o estômago que é reduzido? É um desvio que acontece? Bom, Léo, na verdade, existem várias técnicas. Sempre, quando existem várias técnicas, existe o quê? Não existe ainda, talvez, uma técnica 100%. Porém, a gente considera, o mundo considera, o Brasil considera o padrão ouro de técnica, o bypass gástrico, que é a cirurgia que você reduz o estômago e você desvia um pouco o intestino. Essa combinação faz com que você tenha uma perda de aproximadamente 40% do seu peso total em um ano. É uma cirurgia também considerada muito boa do ponto de vista metabólico. O que é isso? São aquelas cirurgias cirurgia metabólica, hoje em dia a nossa sociedade chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por quê? As regressões de patologias como diabetes, como apneia do sono, como problemas metabólicos, como síndromes metabólicas, entre outras, elas são regredidas ou controladas com o procedimento do bypass gástrico. A gente tem um vídeo aí, doutor, para o senhor conseguir explicar bem direitinho para o telespectador. Vou pedir para soltar, para a gente mostrando o passo a passo dessa cirurgia, para ficar bem claro. Bom, essa cirurgia, a princípio, ela hoje praticamente ela é feita por videolaparoscopia. Vocês estão vendo aí as punções. Praticamente nos últimos anos nós não fizemos por via convencional. Acho que o convencional para a gente hoje é a laparoscopia. Aí vocês veem o trato digestivo completo, sem estar alterado. E aí vem o que se pergunta, o que é que o grampeador faz? O grampeador corta e costura. É isso que ele está fazendo aí agora, septando o estômago numa parte maior que fica para o lado direito, uma parte menor que ficou lá para cima. A 1,5 m de intestino se faz essa secção do intestino. Se eleva ela lá para o estômago, pequenininho, aquele estômagozinho pequenininho. O estômago grande fica funcionando apenas como para produzir suco gástrico. O alimento passa direto para o intestino, aquele pedacinho não armazena mais, ele fica quase como se fosse só de transmissão. E, pelo outro lado, está vindo suco gástrico, bile e suco pancreático. Essa junção faz com que você perca aproximadamente 40% quando faz tudo correto.
em um ano. Essa é a cirurgia padrão ouro que o mundo usa, onde 95% do mundo usa essa técnica. 100% do alimento é ali desviado e não passa pelo estômago mesmo? Não passa pelo estômago grande, pela aquela parte maior do estômago. Aquela parte fica exclusa, produzindo apenas suco gástrico. Que vai ajudar na digestão? Que vai ajudar na digestão. É uma cirurgia interessante porque ela, no fundo, ela é reversível. Você não remove nada dele, você não remove, é tudo baseado em desvios de estômago e desvio de intestino. O que acontece é que, às vezes, se procuram técnicas mais simples, ou que como se fossem novidades, porque acham que essa técnica não é fácil de ser realizada. É uma técnica que requer uma curva de aprendizado de longo prazo e, assim, muita gente procura o caminho mais fácil e, às vezes, talvez não seja o caminho melhor para o paciente. Então, a gente vai mostrar agora, talvez... A gente tem outro vídeo aí para a gente chamar, para o senhor explicar também uma outra técnica, Uma outra técnica. Pedir para mostrar aí o vídeo. Bom, essa aí também, por vídeo laparoscopia, o que nós vamos falar agora é o sleeve, é uma cirurgia ou gastrectomia em manga, é uma cirurgia menos metabólica, ou seja, que corrige menos o problema da diabetes e das doenças que o paciente tem, e ele consiste em o quê? Em ressecar, em fazer um tubo com o estômago. Nessa sim, a ressecção. Ela, teoricamente, é mais fácil de ser realizada, porém, é uma cirurgia que tem um reganho de peso muito maior do que a outra cirurgia. E na parte metabólica também, não tem a eficiência do bypass gástrico. A gente usa em situações excepcionais, usa em pacientes que são hepatopatas, que têm problemas de fígado, e usa em pacientes que têm problemas renais. Esse mês nós operamos mais de 20 pacientes, em quais 2 delas tivemos que fazer isso, mas não como primeira opção, já como você vê que o trânsito aí ele se mantém. Outro detalhe dessa técnica é quando ela complica de uma forma de difícil resolução, ao contrário do bypass. O bypass é como se você fosse aquele cachorrinho que você conhece todos os detalhes dele. Uma cirurgia que é desempenhada, na verdade, ela foi desenvolvida por 2 americanos, mas que não são americanos, como sempre. Um na Califórnia, que era um chamado Dr. Fob, ele é um camaronês, e outro colombiano em Nova York. E eles, paralelamente, eles foram fazendo uma técnica com o mesmo pensamento e fizeram muito parecida. Tanto é que essa técnica, no início, ela se chamava técnica de Fob Capella. Depois, tirou-se um anelzinho que arrodeava ela e foi se aumentando a alça, diminuindo, fazendo os reajustes. E ela ficou mais fácil de ser chamada do bypass gástrico, que é a cirurgia que o mundo, quando você vai ver, dos pacientes que eu operei, eu acho que 99% que eu realizei foi bypass gástrico. Agora, doutor, quais são os tipos de pessoas que é indicado esses tipos de cirurgia? Ninguém pode chegar no consultório já dizendo ao médico, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica. Imagina eu que nem todo mundo possa fazer. Olha, na verdade é o seguinte, o problema da obesidade aflige o mundo. O Brasil é vice-campeão, se duvidar, ele tá batendo nos Estados Unidos, campeão mundial. Então, o problema da obesidade, ela é um problema de epidemia, é um problema de saúde pública e que, às vezes, os nossos governantes não têm levado isso a sério. Eu falava muito tempo atrás, há uns 10, 12 anos atrás, que ninguém levava muito a sério a questão de hepatite C, hepatite B, e realmente não levavam a sério, só se falava em AIDS. E vocês veem hoje que as campanhas para vacinação e para hepatite, elas realmente... Então, a obesidade agora que está tomando um corpo maior, mas continua... Aqui no estado da Paraíba, por exemplo, nós temos uma certa dificuldade de abranger a população carente, porque os serviços eles não estão bem ainda organizados, ao contrário, no estado vizinho do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, que estão bem organizados. Para entender, nós temos
e são censos, a questão da obesidade ela é geométrica, o crescimento da obesidade é geométrico, e nós temos hoje, já chegamos a quase 100 mil obesos mórbidos aqui na Paraíba, precisando de cirurgia. Então, você me pergunta, quando é que você precisa de cirurgia? Ainda é o velho índice de massa corporal. O índice de massa corporal é uma equação muito simples, que diz que o peso dividido pela altura ao quadrado é igual a X. Quando esse peso, esse índice é acima de 35 e o paciente tem, ou pelo menos uma patologia associada à obesidade, por exemplo, diabetes e IMC de 35, indicação de cirurgia. Obesidade, hipertensão, IMC de 35, indicação de cirurgia. Ou, então, quando o paciente tem acima de 40, que caracteriza a obesidade grau 3, a obesidade mórbida. Então, aí, em qualquer que seja a situação, acima de 16 anos, porque o Ministério da Saúde baixou a portaria que agora pacientes acima de 16, agora não, no ano passado, alguns planos de saúde ainda não querem aceitar isso, mas foi o SUS, foi o Ministério da Saúde e botou até interessante, que é de 18 a 115, ou seja, a idade cronológica ela não vale mais, ela vale sim como o paciente se sente, como o paciente está. Então, a questão de ter uma idade máxima também não existe. Se o paciente tem condições de cirurgia e se tem condições de melhorar com a cirurgia, que ela seja indicada. E que condições de cirurgias que o senhor fala, doutor? Em que condições físicas esse paciente tem que chegar antes de se submeter ao procedimento? O que acontece, Léo, é que todas as pessoas que chegam para fazer a cirurgia da obesidade já chegam com um problema, no mínimo com um problema já de cabeça. É aquela pessoa que chega numa loja e não consegue comprar mais uma roupa, no mínimo. Mas isso aí Mas eles chegam hipertensos, eles chegam com apneia do sono, sem conseguir dormir, eles chegam sem conseguir se assear de forma normal, eles chegam diabéticos, eles chegam com síndrome metabólica, que é a desorganização de colesterol, triglicerídeos, glicemia, eles chegam com falta de ar, eles chegam com edema nas pernas. Então, eles chegam realmente, quando eles chegam para a gente, eles chegam realmente pedindo que a gente resolva, porque todos eles já têm tentado de todas as formas, todos os mecanismos e métodos que existem, que também são eficientes para o tratamento da obesidade. Digo que não conheço, ou conheço alguns que tenham obesidade mórbida e quiserem fazer um tratamento clínico. Consegue, mas não consegue manter. Então, isso é uma verdade. Você pode prestar atenção a alguma pessoa que você conheceu, que fez, ele perdeu sem cirurgia. São raros, existem, mas são raríssimos, porque o difícil não é só perder, o difícil é manter. E o que a cirurgia faz é tentar manter, porque mesmo se a pessoa, mesmo com o mecanismo da cirurgia, se a pessoa não fizer tudo correto, você pode também voltar a ter o reganho de peso e voltar a engordar tudo que você tinha antigamente. A gente vai esclarecer mais no segundo bloco, vamos fazer uma pausa rápida aqui. Na sequência, então, voltamos esclarecendo mais sobre cirurgia bariátrica. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta hoje esclarecendo a cirurgia bariátrica, uma opção para alguns casos de obesidade. Nosso convidado é o médico Augusto Almeida. Doutor, a gente no primeiro bloco observou, isso explicou para a gente, né, aquela animação, aquela ilustração de duas variações da cirurgia. Eu fico imaginando que a alimentação de quem passa por um procedimento desse precisa mudar para o resto da vida, né? Ele não pode, por exemplo, se encher de um determinado alimento só e se saciar com aquele alimento e ficar faltando nutrientes, né, que aquele alimento não tinha. É isso mesmo? Na verdade, Lael, o que acontece é que nós comemos errado. O que a cirurgia vai fazer é tentar ensinar a que você se alimente corretamente. Você não imagina como depois de algum tempo você consegue comer quase tudo, mas comer com uma certa seletividade. Eu às vezes até acho uma forma interessante de comparar é você deixar de ser um italiano para ser um francês. Ou seja, comer com mais requinte, mastigar, sentir o cheiro do alimento. Às vezes você se alimenta pelo tamanho, pelo volume do prato, rápido, sem sentir o gosto, sem sentir o cheiro. Então você vai sentar meia hora, sentir o cheiro, cortar, mastigar. Isso que é a forma correta. Se você for ver uma pessoa magrinha, assim como você vai ver que você come lentamente. É verdade. Eu sou um obeso controlado, digamos assim, porque eu faço atividade física diária, mas eu já perdi 20 quilos com isso e mantenho por conta da atividade física e por conta de um rigor na minha alimentação. Mas isso aí é que é o importante. A cabeça tem que mudar. A cabeça. Né, na verdade, as cirurgias, elas mexem em 3 componentes. Ela mexe no componente, elas duas. Elas mexem no componente hormonal, ou seja, nós produzimos um hormônio lá no fundo do estômago chamado grelina. E esse hormônio, ele é quem dá a fome. Nós produzimos no intestino delgado uma série de outros hormônios chamados as encretinas intestinais. Eles é quem saciam a fome. E o que é que acontece com o bypass? E o que é que acontece com essas cirurgias? O bypass, ele tira o fundo do estômago do eixo da alimentação. Ou seja, a grelina, ela vem com menos força e dá menos fome. Ela diminui o quê? O poder de armazenamento. Eu digo sempre que nós nascemos com 2 coisas fora o estômago muito grande e a batata da perna que devia ser na frente, porque levamos muita pancada aqui e devia ser o contrário. E o estômago, ele fica como um órgão de passagem. Então, quer dizer, existe o problema, a questão hormonal, a questão mecânica também, que é modificada, e a terceira, que é a mais difícil, que é a cabeça. Por isso que tem que existir o trabalho da equipe multidisciplinar. Nós trabalhamos com 13 profissionais entrelaçados e sabendo de tudo, cada qual com sua parte. Então, a questão emocional, a questão do trabalho do psicólogo e de saber, e de aceitar, e de a pessoa saber que tem uma parte que ele tem que fazer, associado posteriormente também à atividade física. Eu digo que quem faz atividade física tem uma cirurgia, quem não faz tem outra. Essa é a diferença de técnica. Eu resumo dessa forma.
Doutor, a gente tem uma reportagem aí, a repórter Sueli Gonçalves foi conhecer 2 pessoas que fizeram esse procedimento e saber o depoimento delas, né, o que mudou depois da cirurgia bariátrica. Vamos assistir. Nos tempos dos fast foods e lanchinhos rápidos, a obesidade ganha um potente estímulo com a ingestão de muitas calorias e a diminuição das atividades físicas. Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil registrou um aumento no número de obesos, chegando a mais de 50% da população acima do peso. Só na capital paraibana, 51% da população está com excesso de peso. E deste número, mais de 17,5% são obesos. Para o tratamento da obesidade mórbida, as cirurgias de redução de estômago, a bariátrica, têm sido aliada. Depois de chegar ao grau 3 de obesidade, a Elis resolveu fazer a bariátrica. Elis, foi muito difícil tomar essa decisão? Na realidade não foi difícil porque eu pesquisei bastante, né? Antes de eu fazer a cirurgia, antes de eu procurar todos os procedimentos, os médicos, eu pesquisei antigamente pelo Orkut, pelas pessoas que tinham feito aqui em João Pessoa, né? Procurei saber quem eram os médicos associados, os melhores, tudo que tinha sobre cirurgia bariátrica. E aí foi mais fácil porque eu tinha colegas que tinham feito também. Agora, claro que eu já estava preparada do que viria depois, porque não é fácil. Na verdade, não é a questão que você sabe que a cirurgia não é milagrosa. Mas aí, depois disso, eu fui passando dia a dia e fui vendo que era o melhor para mim. Eu estava procurando qualidade de vida, eu queria viver, né? O que eu mais pensava era como é que eu vou cuidar das minhas filhas. Eu tinha uma criança na época de 1 ano, então eu não me baixava para cuidar da criança. Eu já não fazia algumas coisas como pegar um ônibus, coisas do dia a dia mesmo, que a gente sabe que são, até para ir trabalhar mesmo, eu já não estava conseguindo. Eu me cansava para falar, eu me cansava para dar 2 passos. E até mesmo quando eu quis engravidar, eu não conseguia, porque eu estava já, quando eu fui engravidar, eu já estava com 98 quilos. Quando eu fiz a cirurgia, meu IMC estava aproximadamente 38, quase 39, né? Então, assim, eu sabia que eu estava num risco muito grande de não continuar vivendo por conta disso, obesidade de grau 3. A partir do momento que eu fiz a cirurgia, mudou minha vida. Hoje faz parte do meu dia a dia, eu gosto de falar, eu me sinto bem, né? E eu quero que a cada dia eu possa continuar vivendo essa qualidade de vida depois da cirurgia. Na época, você tinha quantos quilos mesmo? Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha 112 quilos. E hoje? Hoje eu estou com 64 quilos. Meu peso ideal é 62. Então eu estou fazendo zumba, estou malhando para eliminar esses 2 quilos, que eu digo que a gente não pode dizer que a gente perdeu, né? Quem perde acha. Então eu estou dizendo, eu preciso eliminar realmente. O André também passou pela cirurgia recentemente, mas mesmo com a dificuldade do primeiro mês, hoje já sente a diferença. Eu passei a ter mais consciência, né, de que as atividades físicas e a vida mais saudável poderia trazer uma longevidade maior para a minha vida e é isso que eu busco, né? Qual era o teu peso? Eu pesava 182 quilos. 182 quilos e hoje? Hoje eu estou com 115. E essa mudança toda na sua vida, você percebe mais em quê? Em casa, no trabalho? Bem, em geral, né? Em casa e também no trabalho, no relacionamento com os amigos. Em todos os instantes a gente percebe as mudanças, na hora de comprar uma roupa, na hora de você fazer o asseio, em todos os instantes. Doutor, a gente observa nos 2 depoimentos, fala-se em autoestima, fala-se em qualidade de vida. É o que a cirurgia, né, pretende trazer de volta para quem estava obeso? Um dos principais objetivos é porque qualidade de vida e autoestima, se você tem isso, sua vida se torna boa e você consegue fazer tudo. Eu resumo assim, eu acho que tudo na vida você tem que ter prazer, tem que ter autoestima, tem que ter vontade. Então, o que você vê nesses 2 depoimentos é isso, que como eles estão bem, por que eles estão bem, porque eles vêm fazendo as coisas corretas, vêm fazendo tudo corretinho, vêm pregando, vem executando o que é pregado, o que nós pregamos. Doutor, a cirurgia chega a curar o diabetes e controlar a pressão arterial de quem vinha com um histórico há anos dessa pressão alterada? Olha, Léo, se você levar em consideração que a cura é a remissão, eu considero, porque a diabetes e a hipertensão são doenças que têm um caráter genético, então elas estão lá escritas na sua formação.
Porém, o controle da diabetes e o controle da pressão, ele pode ser feito por medicamento, por insulina, por antihipertensivos e podem ser feitos através de uma cirurgia, como uma cirurgia metabólica, que eu estou falando a cirurgia bariátrica e metabólica. A cirurgia metabólica é que tem por esse fim. Então, é controlado, eu não queria chamar de cura, mas considere-se cura, porque em muitas situações, o paciente jamais vai se lembrar que foi um dia diabético. Então, isso aí, qual é o problema da diabetes? É você continuar com a glicemia alta. Se ele controlou a glicemia através de um procedimento, como também, se ele controlou a pressão através de um procedimento, sem precisar tomar droga, então, acho que ele está curado, digamos assim. Uma pergunta que eu acredito que todo paciente fica se perguntando: tem um momento que vai precisar de uma cirurgia plástica após perder bastante peso? Existem dois, eu disse até agora, existem dois tipos de cirurgia. A cirurgia do que faz exercício, atividade física, que a gente recomenda após o primeiro mês, e aquele que não faz atividade física. Espera que a cirurgia dê tudo a ele. Alguns pacientes que são muito perseverantes na atividade física, às vezes não podem chegar a não precisar. Os que não fazem atividade física, sempre. E os que fazem também e que precisam de menos reparo. Por isso que eu falo, porque uma coisa é você perder massa magra e massa gorda. Outra coisa é você perder massa gorda e ganhar massa magra. Então, você vai preencher aquele espaço vazio que ficou com a perda da massa magra. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Léo. E estou à disposição para qualquer esclarecimento e, quando precisar, estarei aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você sabe que pela internet estamos sempre em contato. A nossa fanpage é facebook.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.